Inteligência artificial pode transformar pensamentos humanos em palavras escritas. Linda Blair fala sobre a maldição do filme O Exorcista. Enorme cratera teria sido gerada por impacto de um meteoro lá na Nigéria. E o cientista russo que conseguiu adentrar os arquivos secretos do Vaticano e descobriu registros de OVNIs. Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanaque Assombrado. Este quadro que eu trago sempre segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no período da tarde durante essa quarentena, horário de Brasólia. Sexta-feira chegou, né? Final de semana, vou ter que fazer uma piada. Pra poder ficar em casa descansando, não resisti, galera. Descansando, né? Feriadão aí prolongado. Meu Deus do céu. E é isso aí, então eu tô trazendo uma edição recheada de notícias muito interessantes pra você, tá? E quero informar que ontem eu gravei, editei e já está disponível para membros no canal o especial de domingo, Fenômeno das Vozes Eletrônicas. Muito interessante, você vai ouvir lá o primeiro registro da história de uma voz eletrônica gravado lá em 1901. E dá medo, hein? Foi lá na Sibéria, um xamã evocou os espíritos e eles falaram ali no microfone do fonógrafo, girava a manivela lá, né? Do fonógrafo. Vou fazer todo o histórico dos fenômenos, vou trazer alguns para vocês ouvir. Ficou muito bom esse vídeo, fiquei bastante orgulhoso no final. E eu vou liberar no canal domingo, meio-dia e meia, como sempre foi tradição, né? Especial, domingo, meio-dia e meia. Mas quem é membro, não importa o nível, já pode assistir, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição para quem quiser já assistir. E também participar da votação, que domingo eu vou abrir do próximo especial. E também tem o botão Seja Membro, caso você ainda não seja membro deste magnífico, magnânimo, incredible canal do YouTube mundial. Vamos começar essa edição com um mistério. Uma cachoeira, símbolo do Equador, simplesmente desapareceu. Olha esta imagem, olha só que cachoeira caudalosa, né? Vem aqui o rio cai. E olha só o que aconteceu. Não tem mais água praticamente. Tá caindo só esse pedacinho aqui desse lado, ó. Mesma coisa que desapareceu uma das cachoeiras lá em Foz do Iguaçu, né? De repente secar. O que aconteceu? É um mistério, eles não sabem realmente o que aconteceu. Tem duas hipóteses, tá? Então vamos lá. É a cachoeira de San Rafael. É o local mais alto do gênero do país. A cerca de 500 pés. É 1.500 metros, 500 pés, é isso? 500 pés. Eu tô sem nenhum celular aqui pra fazer a conta. Depois vocês coloquem aqui na descrição, por favor. Era uma atração turística popular, atraindo dezenas de milhares de visitantes a cada ano. Entretanto, no início de fevereiro, a cachoeira parou de fluir. Desde então, especialistas do Equador tentam resolver um mistério. A investigação inicial indicou um poço de esgoto, que se formou a alguns quilômetros a montante, e é culpado pelo desvio do rio e, finalmente, pela divisão em 3 novas cachoeiras. Então, o rio que é para lá foi desviado por esse poço de esgoto, e aí foi para outro local e gerou 3 novas cachoeiras. Embora se possa pensar que foi um evento natural, existe uma especulação de que tenha sido uma usina hidrelétrica construída recentemente. Ela teria sido a culpada. Uma cachoeira que existe há milhares de anos não desmorona, mas coincidentemente, alguns anos após a abertura de um projeto hidrelétrico, declarou o cientista Emílio Cobo. Ele postula que a chegada da usina poderia ter levado a menos sedimentos que fossem apanhados pelo rio. Isso causa um fenômeno chamado água faminta, na qual areia e rochas anteriormente imperturbáveis são absorvidas pelo fluxo, criando o efeito proverbial de borboleta, no qual o buraco... Nossa senhora, a tradução aqui ficou muito louca. Então a água estava indo, tá? E tinha coisas ali no fundo que não era perturbado. De repente começou a perturbar isso daí e jogar sedimentos. Isso pode ter feito aí um assoreamento, alguma coisa que fez desviar o rio para outro local e secou a cachoeira. Só que também o pessoal diz que não pode ser a usina hidrelétrica responsável, pode ter sido uma causa natural, tá? Simples resultado de atividade vulcânica, que é conhecida por ocorrer naquela região do país. Então o que fez essa cachoeira aqui de San Rafael, linda, secar? Uma usina hidrelétrica construída alguns anos antes ou uma atividade vulcânica?
estou inclinado pela usina, né? Mas não podemos falar nada. Mais uma notícia de natureza: buraco de grandes proporções na camada de ozônio se abre lá no Ártico, ou seja, no Polo Norte, tá? Foi lá no Polo Norte. Segundo cientistas, a temperatura da região não é propícia para esse tipo de reação atmosférica, mas condições climáticas esse ano provocaram o fenômeno. Então não é comum ter buraco de ozônio lá no Polo Norte, mas sim lá na Antártida, no Polo Sul. Lá a temperatura é mais constante, lá é sempre muito mais frio. Lá no Ártico a temperatura varia bastante, de quente para frio. Então você sempre escuta falar de buraco na camada de ozônio lá embaixo, na Antártida, não lá no Polo Norte. E olha só como é que estava em 23 de março de 2019, sem nada, né? Olha esse ano, o tamanho do buraco que abriu ali. Mas ele vai voltar ao normal, tá? Fique tranquilo. Foi publicado, tudo isso que eu falei e tal. O ozônio é um gás que compõe a atmosfera e tem como função filtrar a radiação ultravioleta, nociva aos seres humanos. Todos os anos, na Antártida, lá no Polo Sul, o frio extremo faz que nuvens de alta altitude se formem no Polo Sul. Componentes químicos como o cloro e o bromo, resíduos de atividades industriais humanas, reagem na superfície dessas nuvens e comem a camada de ozônio, situada entre 100 e 500. Então, como é muito frio sempre ali na Antártida, forma aquelas nuvens gigantescas. Mas aí a atmosfera aqui industrial, né, os resíduos industriais, levam elementos químicos lá para baixo, os ventos, como o bromo e qualquer outro, o cloro, que aí reage, né, quebrando a camada de ozônio. Só que lá na Antártida não mora quase ninguém, são algumas bases isoladas com alguns poucos cientistas que ficam sempre protegidos ali. Então não é afetado. Agora, se acontecesse isso lá no Polo Norte, a população é um pouco maior, poderia ter pessoas mais afetadas, mas é rápido. Vamos entender o que aconteceu lá no Ártico. Só que lá no Ártico essas condições são mais raras, porque lá as temperaturas variam mais. Lá não fica sempre tão gelado, lá varia de quente para frio. E essa destruição do ozônio acaba não acontecendo. Mas, de acordo com o artigo, tá, ventos vindos do oeste prenderam ar frio sobre o Ártico em um vórtice polar, permitindo que nuvens se formassem e propiciasse assim as reações que levam à destruição da camada de ozônio. 90% está na quantidade de ozônio no final de março. Era 3,5 partes por milhão e agora é 0,3. O buraco de ozônio ártico não é uma ameaça à saúde, porque está localizado sobre áreas de alta latitude que são pouco povoadas, tá? Além disso, as temperaturas começam a subir no fim do inverno, dissolvendo o vórtice polar e recuperando a camada. Então tá um buracão de ozônio lá, mas já já ele volta ao normal. Olha essa notícia. Inteligência artificial pode transformar pensamentos humanos em palavras escritas. Eu não sei como era o aparelho do Stephen Hawking, lembra? O falecido cientista. Aliás, eu fui lá onde ele está enterrado, na abadia de Westminster, vi lá, tá lá os ossos do Stephen Hawking. Ele se comunicava através de um aparelho, lembra? Ele ficava parado e o aparelho falava com aquela voz robótica. Eu não entendo como era o processo, se tinha que digitar alguém antes, né? E tal. Eu acredito que tenha sido assim, porque parece que tinha um tecladinho lá. Mas agora, uma inteligência artificial está conseguindo ler o que a pessoa está pensando e escrever um índice de erro de 3%. Baixíssimo. Vamos entender essa história. Apesar de parecer ser extraído de um filme de ficção científica, as interfaces cérebro-computador, capazes de ler e interpretar os pensamentos de alguém, estão rapidamente se tornando um negócio real. Um dos aspectos mais difíceis de ler o que alguém está pensando é entender como os pensamentos específicos são representados por diferentes padrões de atividade cerebral. Esses padrões não são os mesmos, entendeu, a todos? A maneira como pensamos sobre qualquer conceito depende de nossas próprias experiências e memórias. Então você pode falar a palavra gato, e aí uma pessoa, nossa, eu amo gato, tenho 40 gatos aqui, esse aqui e tal. E tem pessoa que não gosta de gato, entendeu? Não gosta, porque um monte de gente não gosta de gato. Eu gosto, a gente tem 2, a gente pegou da rua, até os nossos bichos tudo da rua, pegando da rua. E aí o que aconteceu? A hora que falava a palavra gato para uma pessoa que gosta de gato, vai ter um tipo de reação no cérebro, no pensamento. E a hora que falar para uma pessoa que não gosta, vai ter outro tipo. Então é difícil para a máquina entender isso daí, mas a ciência está evoluindo. Agora, em um novo estudo da Universidade da Califórnia, UCLA, em São Francisco, no entanto, cientistas demonstram que é realmente possível transformar sinais cerebrais diretamente em texto. 4 pacientes com epilepsia, com implantes cerebrais projetados para monitorar convulsões, então eles sofrem de epilepsia, né? E já tinham ali implantes cerebrais inseridos para evitar convulsão.
foram solicitados a ler e repetir uma série de frases curtas enquanto sua atividade cerebral era registrada e analisada por um computador. Frases tipo: o Assombrado é o melhor canal do assunto do YouTube. O Matheus é um dos homens mais inteligentes do Brasil. A Ana Paula é a melhor contadora de relatos. Hoje eu tô cômico, hein? Os dados foram processados por uma rede neural capaz de identificar padrões correspondentes a determinadas assinaturas de fala, como aquelas associadas a certos sons e movimentos de boca. Depois, uma segunda rede neural decodificou essas informações para prever o que cada pessoa estava pensando. Incrivelmente, o experimento foi capaz de transformar esses sinais cerebrais em palavras escritas com uma taxa de erro de apenas 3%. O experimento foi capaz de transformar sinais cerebrais em palavras escritas com uma taxa de erro de 3%. Há um longo caminho a percorrer ainda até que o sistema possa interpretar tudo que alguém está pensando, tá? Mas isso é um passo muito interessante e também vai ajudar aquelas pessoas que têm dificuldades de comunicação a se comunicar. Fazia tempo que não trazia uma notícia de inteligência artificial, robótica, avanços da medicina, né? Olha que interessante. Linda Blair fala sobre a maldição de O Exorcista. Você já assistiu o filme O Exorcista? Mas você assistiu lá na década de 70 nos cinemas ou assistiu sentado no seu sofá? Porque a experiência é diferente. Na década de 70 as pessoas desmaiavam no cinema, vomitavam. Foi um filme realmente inovador, que fez o que? A Caveira da Tábua Ouija. Depois desse filme, a Tábua Ouija nunca mais foi a mesma. Porque o Capitão Hook lá, né, foi o espírito invocado lá pela Linda Blair, que era a mocinha lá do filme Exorcista. É claro que o tempo passa para todo mundo, né, inclusive para ela. E tem um documentário aqui falando de filmes amaldiçoados, onde ela aparece falando sobre a maldição que tinha ali no set do filme Exorcista. Eu já tenho vídeo no canal de Maldição do Exorcista, Maldição do Poltergeist, Return to Babylon. Você já ouviu falar desse filme? Um dos filmes mais assombrados de todos os tempos. Foi um dos primeiros especiais que eu fiz aqui no canal Assombrado. Então, uma das coisas que aconteceram lá durante a gravação do filme Exorcista, pegou fogo a casa, o cenário lá. Mas onde aconteceu o exorcismo, não aconteceu nada. Os atores Jack McGowan e Vasily Maliarkos morreram logo após o término da filmagem, e Linda Blair e Max von Sydow sofreram perdas familiares. Durante a gravação de uma cena onde a Linda Blair era amarrada para ficar se contorcendo assim, uma corda se soltou e ela acabou fraturando uma vértebra. E essa cena, inclusive, foi colocada no filme mesmo assim. E então aqui, se você quiser relembrar, ver como é que a Linda Blair tá hoje, ó, você pode assistir ali. Esse daqui, será que foi uma das vítimas? Eu não tô ouvindo, né? Ó aqui o making off, ó. Deve ser essa cena aqui que ela se machucou, entendeu? Olha lá, ela descrevendo justamente isso. Aí. Nossa senhora. Olha lá. Ela chorando que machucou as costas, ó. Coitada, gente. Não é fácil essa vida de atriz e ator, não, hein? Depois vocês vêm aqui ver o Euroclipper. Possível meteoro causa enorme cratera na Nigéria. É grande, hein? Dá uma olhada aqui nas fotos. Foi na manhã do dia 28 de março. A explosão ocorreu no subúrbio da cidade de Akure, capital do estado nigeriano de Ondo, lá no sul da Nigéria. 21 metros de diâmetro por 7 metros de profundidade. As autoridades disseram que foi um comboio militar levando explosivo. Um caminhão explodiu e puf, abriu essa cratera. Só que não foram encontrados vestígios de caminhão nada. Eles disseram que o caminhão está afundado. Só que pesquisadores de uma universidade local foram lá e falaram, não, isso daqui não foi explosão de caminhão, isso daqui foi impacto de um meteoro que se desgarrou de um asteroide. E ele entrou no ângulo tal e atingiu aqui, tanto é que o raio aqui de coisas que caíram é de 1 quilômetro e abriu esta enorme cratera. Galera, olha aqui, só para vocês terem noção a força, né, das coisas que vêm para o espaço. Não tem aqui falando o tamanho do meteorito, tá? Que atingiu aqui. Aliás, me perdoem, porque às vezes eu sempre fico estudando o que é um meteorito, o que é um meteoro. O meteoro é o que entra na atmosfera, é a estrela cadente, é isso? E o meteorito é o que a gente pega aqui quando fica... a gente encontra ele aqui no solo. Por favor, coloquem nos comentários se eu estiver equivocado, tá? Olha lá. 21 metros de diâmetro e quase 8 metros de profundidade. O que sugere um fenômeno natural. Que seria o quê? Um meteoro que se chocou ali contra aquele local. Veio da um ângulo de 43 graus.
Então não seria uma bomba, seria realmente um meteorito aqui, um meteoro, né, que se chocou. Um meteoro que se chocou aqui, abrindo esta enorme cratera. Hubble encontra evidências de raro buraco negro de massa intermediária. É difícil encontrar o buraco negro de massa intermediária e nessa ilustração a gente vai entender como eles encontraram. Existem 3 tipos de buraco negro, de massa estelar, intermediária e os supermassivos. Os supermassivos são os que ficam no centro das galáxias. O nosso buraco negro aqui da Via Láctea se chama Sagitário A estrela. E eles, como estão lá no centro, cheio de estrelas ao redor, eles estão constantemente se alimentando dessas estrelas, desses gases. Então são de fácil detecção, porque você sabe, o buraco negro não é detectado através do olhar, né, da luz visível. Precisa de algo reagir ali para ser visto no raio-x ou em outros comprimentos da onda aí, do espectro eletromagnético. E aí o pessoal resolveu analisar os dados do Hubble e encontrou um buraco negro intermediário. Como? Encontraram ele devorando uma estrela. O buraco negro intermediário ele não tem força gravitacional suficiente para atrair as estrelas, então depende de alguma chegar ali perto, eles se encontrarem. E quando acontece isso, a estrela cai no horizonte de eventos, aí não tem o que fazer, ele vai ficar se alimentando e vai dar uma espécie de arroto, que seria um raio-x, uma energia, né, de raio-x. E aí é detectado isso daí. E eles conseguiram detectar, então, um buraco negro de massa intermediária usando essa técnica. Agora vamos pesquisar outros equipamentos para ver se encontram outros desses tipos de buracos negros. Esse é o que dá medo, porque eu estava pensando, rapaz, já pensou se a gente pega uma nave, sai dirigindo pelo espaço e a gente não vê o buraco negro com os nossos olhos, né? E uma vez a gente for capturado, já era. Então, assim, dá medo, né? Você sair andando e de repente, pum, tá um buraco negro ali e você ser capturado por ele. Ou eu tô viajando demais, mas eu sei que tem milhares e milhares desses tipos de buraco negro de massa estelar, intermediária, vagando por aí, esperando para serem descobertos. O cientista russo que encontrou arquivos OVNIs na Biblioteca do Vaticano. Cientista, ó, já vou falar, não é pegadinha, tá? Realmente existiu esse cientista, ok? Que às vezes eu conto a história aqui no final e falo, não, isso é tudo uma mentira da galera. Mas existiu aqui o Henryk Mavrikievich Ludwig. O Henryk Mavrikievich Ludwig, tá? Ele era arquiteto, filósofo, estudioso de línguas antigas. Então, é o seguinte, aparentemente ele também estava muito em desacordo com o regime de Stalin, tal. Ele tinha muitos conhecimentos de civilização suméria e etrusca. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi projetista de tecnologia militar, também pioneiro de planos arquitetônicos para bases militares em ambientes pantanosos. Mas, um capítulo da vida dele, ele diz que ele teria acesso aos arquivos secretos do Vaticano e supostamente encontrou todo tipo de evidência a respeito de alienígenas. Você já ouviu falar dos arquivos secretos do Vaticano? É a Biblioteca do Vaticano, tá? E ali tem 85 quilômetros de corredores com livros, manuscritos e tudo mais recolhidos ao longo de centenas de anos. Foi originalmente construído em 1612 pelo Papa Paulo V. E é um enorme tesouro de informação. Tanto é que você tem um acesso somente para entrar ali. Se eu não me engano, a entrada chama Santana. E lá dentro você não pode ficar andando à vontade. Você tem que chegar, informar o que você quer, ir direto lá, pegar, ficar tanto tempo e sair. Então não é aberto ao público. Eu não posso chegar lá, o Matheus não pode chegar. Para você entrar lá, você tem que mostrar, eu sou um pesquisador sério, eu estou pesquisando aqui sobre esse assunto. Eu sei que aqui tem um manuscrito tal. Eles vão te investigar e isso pode demorar anos até eles te darem acesso para você acessar ali as centenas de documentos. Também tem vários bunkers lá dentro, né, que vão resistir a qualquer coisa, com os documentos mais importantes. Nós temos ali carta do Henrique VIII, pedido de... Nossa, tem de tudo, coisas do Galileu Galilei, a história inteira ali envolvendo a igreja está guardada nessa biblioteca. Agora, como esse russo, o Genk aí, teve acesso, aí é uma coisa assim, meio que ninguém sabe. Como é que ele conseguiu acessar aí esse local. Então, se você não conseguir ver... Ah, outra coisa, o que é colocado lá demora 75 anos para alguém poder ver depois. Então, se eles resolverem colocar essa foto aqui, ó. Vamos pegar essa foto que ela é muito importante. Olha, nós vamos colocar essa foto aqui, Matheus e Ana,
lá em Silustane, no Peru. Atrás está o lago que eu não lembro, o Maro, um negócio assim. É muito bonita essa foto, vamos pôr nos arquivos do Vaticano. Só depois de 75 anos que alguém vai poder acessar essa foto. E eu falei numa das edições anteriores do Almanac que o Papa aqui, o Francisco, num ato aí inédito, liberou os arquivos para poder serem pesquisados em relação ao Papa, o Papa que tem a ver ali do período da guerra, do nazismo e tudo mais. E não tinha chegado a 75 anos, mas ele liberou. Então, por isso que é um local, assim, extraordinário. Então, lá na década de 20, o Ludwig recebeu o acesso de alguma forma para ir lá. E ele estava lá andando livremente a vasculhar os manuscritos quando encontrou coisas bizarras. Ele alega ter encontrado numerosos textos de alquimia e códigos antigos, e ainda mais estranho, manuscritos sobre OVNIs e alienígenas da antiguidade. Segundo o Ludwig, havia textos escrevendo detalhadamente como os alienígenas haviam visitado a Terra há muitos milênios e conseguiram influenciar civilizações antigas, como os egípcios, os maias e os mesopotâmios. Algumas das informações que ele alegou ter obtido eram sobre como as pirâmides egípcias eram máquinas de energia antiga, e ele até disse ter encontrado registros históricos de armas nucleares sendo usadas nos tempos antigos, o que resultou no derretimento das muralhas da Babilônia, bem como planos para naves alienígenas. Nada disso foi autorizado a sair do Vaticano, mas o Ludwig, de algum modo, conseguiu colocar as mãos nas fotografias de alguns desses documentos e o restante ele se comprometeria a memorizar e escreveria o máximo que ele pudesse lembrar. Aí ele mostrou as informações também aos seus próprios alunos e aparentemente isso foi suficiente para ele ser acusado como espião do Vaticano, foi preso no campo de concentração, foi libertado, seu trabalho continuou durante a Segunda Guerra Mundial e depois ele foi morrer só em 1973. A história dele poderia ser muito bem esquecida se não fosse o matemático soviético Matest M. Agrest, lá nos anos 50, e depois a publicação russa Srovrenko Skretno, em um artigo do escritor Vladimir Kuchariats, tá? Relembrando a história dele. Desde então esse assunto tem dividido as pessoas. Será que o Ludwig foi lá mesmo no Vaticano? Será que ele encontrou esses documentos? O que é verdade? O pessoal teoriza o seguinte: Ludwig, ele era um estudioso das civilizações antigas, então ele tinha um pensamento disso. Mas na década de 60 surgiu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. E esse livro fez uma relação com os monumentos icônicos do planeta, terem relação com o conhecimento obtidos através dos extraterrestres que passaram para nós. Aí ele meio que mudou, por isso que ele falou esse tanto de coisa. E aliás, ele falou para os alunos, né? E esses conhecimentos foram surgir só décadas depois, o pessoal falando. Por isso eles dizem que o Ludwig ali, na verdade, ele foi meio que influenciado pela teoria dos alienígenas do passado. E aí, como é que você vai memorizar essas coisas de tanto tempo que se passou, né? E é isso aí, cara. Ou você acredita nele, que ele foi lá e viu isso, ou você acha que ele mudou ao longo dos tempos, né, quando surgiu essas novas teorias. Certamente houve algum ceticismo lá. Ludwig não parece realmente ter sido teórico dos astronautas da antiguidade em 1920 e 30. Em vez disso, fala sobre sua crença nas civilizações perdidas e que em algum momento antigos tinham energia espiritual esotérica. As pirâmides poderiam ser ativadas com meditação e tudo mais. A única evidência de que ele acreditava nessa atividade, houve um bombardeio nuclear na Babilônia, vem de um dos seus ex-alunos, que se lembrou do professor ter falado de tais questões muito mais tarde, lá na década de 60, no auge da teoria das antiguidades, pelos soviéticos, quando o Matest Agrest e esses autores popularizaram a ideia. Bem, é com você. Acabei de contar para vocês a história de Heinrich Marievich Ludwig, o homem que acessou os arquivos secretos do Vaticano. E aí, para você que está entediado, dica! O Google lançou aqui uma nova ferramenta em realidade aumentada, onde você digitando o nome de algum animal aqui, a lista está aqui embaixo, vai aparecer um animal, tá na tela do seu computador e ele pode aparecer onde você estiver. Eu acabei de fazer esse teste lá, meus filhos estão brincando com o celular agora. Digitei urso, digitei leão, cachorro e gato. Aí fica lá no meio da sala, lá, eles ficam olhando no celular. Então experimenta aí pegar o seu celular e digitar alguma dessas palavras. A serpente, eu não quero não, vou ficar com medo. Nossa, poliformes.
Aí você vê na tela do seu celular em realidade aumentada. Vai ajudar a passar o tempo, assombrados. Olha o tigre aqui. Interessante isso daqui, né? Então é isso, espero que tenham gostado de mais essa edição do Almanaque Assombrido, tá? Segunda-feira estarei de volta, lembrando novamente que domingo tem especial, a história do fenômeno das vozes eletrônicas, ficou muito bom, e se você quiser já assistir, já está no canal, já está disponível para membros de todos os níveis, não importa se você é Gasparzinho ou não, você já pode assistir o especial primeiro que todo mundo, além de ter acesso a diversas outras vantagens. Assombrados, torne-se membro, aqui embaixo tem um botão. Tchau! Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial para vocês. Hoje nós vamos falar de vozes do além, o fenômeno da voz eletrônica. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área trazendo mais um especial aqui para o canal Assombrado. Especial esse que foi o ganhador da enquete que eu coloquei para os membros do canal ali, sobre qual tema gostariam de ver no especial de domingo. E o vencedor com 49% dos votos foi aqui o fenômeno da voz eletrônica. Minha esposa também queria muito que eu fizesse, então ela vai ficar feliz quando ela assistir esse especial. E nesse especial nós vamos falar então do que você está acostumado hoje a ver na televisão. Se você gosta de aqueles programas de caça-fantasmas, você vê toda hora ali um FV, eles pegam o gravador, né, que nem aqui tá meu gravador, e ficam andando lá e tal, aí de repente captam uma mensagem com esse gravador. Só que para chegar nesse nível de tecnologia, se passou mais de 100 anos. Então nesse especial aqui das Vozes do Além, nós vamos começar lá do início, com o pessoal que começou a criar a tecnologia que possibilitou a criação do rádio. Nós vamos começar com o Tesla, com o Oliver Lodge, com o Guglielmo Marconi, depois nós vamos falar do Thomas Edison, do Salazar, do Marcello Bazzi, e do Jungerson, e por aí vai, tá? Não tem como eu falar de absolutamente tudo aqui, senão ia ser um vídeo interminável. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos chegar até lá, quando o Haldiv, Constantine Haldiv, espalhou com o seu livro ali o termo aqui dos fenômenos da voz eletrônica, né? Até chamava voz de Haldiv antes, espalhou e o mundo inteiro ficou sabendo. E mais, tá? Nós vamos mostrar como o Brasil foi pioneiro nisso, no fenômeno da voz eletrônica, e eu vou mostrar para vocês, quase no final desse vídeo aqui, o primeiro registro de um FV feito na história. Foi até usando um fonógrafo. Sim, foi um xamã que evocou os espíritos lá na Sibéria, e o rapaz estava na hora certa lá e gravou. Você vai poder ouvir os espíritos falando. E eu tenho certeza que você vai ficar com os pelos da nuca arrepiados, tá? Mas o objetivo não é dar medo a esse vídeo, o objetivo é informar. Então vamos começar de onde? Vamos começar do início! Assombrados! Comunicação com os mortos sempre existiu, né? Os xamãs, como eu acabei de falar, falam com os mortos e tudo mais. Mas o negócio ganhou uma dimensão muito grande aqui no Ocidente, graças ao quê? Às irmãs Fox, que começaram ali em Hydesville a falar que os mortos comunicavam através de batidas. Você dava uma batida para sim, duas para não, conforme vocês combinassem com os espíritos. Então você perguntava, tem alguém aí? Tá, você escutava uma batida. E por aí vai. Mas se você perguntasse qual o seu nome, espírito, e o cara chamasse, sei lá, um nome Wellington, né? Aí ele ia ter que bater várias vezes para até chegar a letra W, depois 5 vezes para chegar a letra E, e é um processo demorado, né? Então desenvolveram o quê? A tábua Ouija, deixa eu pôr aqui. Eu tenho minha tábua Ouija, foi presente de aniversário da Ana, tá? Então a tábua Ouija facilitou bastante o contato, né? Porque você pegava a tábua, a tábua Ouija, para quem nunca viu, né? Vou mostrar, vai que alguém nunca viu uma tábua Ouija aí.